Abre comigo a palavra em Levíticos 23. Levíticos 23. Nós estamos no Yom Kippur, amém? Ele era comemorado 10 dias após o Rosh Hashanah. Umas palavras difíceis da gente falar, né? Bom, o pastor André está me lembrando, a pastora Carla, vai ter salinha hoje, pastor Kleber? Tem salinha? Então vamos orar pelas crianças. Venham aqui, crianças. Vai abrindo enquanto isso aí, meu irmão. Venham aqui, para a gente orar por vocês. Glória a Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, né? Porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia. Lá em Borba nós tivemos, final de semana passado, em videoconferência com o Rafael e a Aline, né? E eles falaram que lá é o contrário, a igreja é de crianças e tem alguns adultos. E que eles brincaram que vão fazer uma salinha para os adultos. Porque a igreja é mais de crianças, né? Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada vidinha dessa nas tuas mãos. Eu sei que aos olhos humanos nós enxergamos crianças, mas o Senhor enxerga generais do Senhor. Pai, então eu peço, Pai, que neste momento eles recebam mais uma porção da tua unção sobre a vida deles. Pai, derrama do teu Espírito sobre esses pequenos, Pai, porque eu sei que eles têm autoridade no mundo espiritual. Pai, começa nessa geração um avivamento nessa nação, Pai. Nós precisamos, Pai, de mudança na nossa nação e que essa geração venha iniciar essa mudança para a honra e glória do Senhor, Pai. Que não seja o toque da minha mão, mas que seja o toque do Espírito Santo sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, que daqui já agora haja pastores, mestres, profetas, evangelistas, para a tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Crianças podem estar indo? Amém. Agora sim, irmão, Levítico 23. A gente vai estar lendo o versículo 23, tá bom? Levíticos 23, 23. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas, no dia 1º do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, comemorada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, disse o Senhor a Moisés. Até aí, até o 26. Então esse aqui é o Rosh Hashanah, é a cabeça do ano. É onde o ano de Israel começava. Amém? Vai me acompanhando. E aí o versículo 27. O 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião solene e se humilhem. E apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Amém? Então, Deus começa o ano, e é incrível como Deus se relaciona com Israel de uma forma tão particular. A palavra até diz que Deus escolheu Israel como seu tesouro pessoal. E a gente então aprende nesse relacionamento de Deus com Israel muitas coisas. Deus estava presente em Israel literalmente com a sua presença. Havia uma nuvem, né, durante o dia, uma coluna de fogo, havia o tabernáculo onde Deus se manifestava, mas Deus estava presente na cultura de Israel, em tudo, inclusive no calendário. Deus, então, instituiu datas específicas para o povo de Israel. Não é como nós, né?
Nós temos os nossos feriados, as nossas datas, que são instituídas pelos homens. Não é assim? As autoridades instituem, então, é uma data, aquela data, então, a partir de agora, vai ser a data que a gente vai comemorar tal feriado. E de acordo com o coração do homem. Mas Israel não, eles tinham algumas datas que eles deveriam guardar, porque Deus as instituiu. Esse primeiro dia do ano, Rosh Hashanah, era uma delas, e a outra era o Yom Kippur, que era o dia da expiação. Uma coisa interessante, se você ler aí, que eu me perguntei, se o Rosh Hashanah era o primeiro dia do ano, por que está falando que é o 7º mês? Já parou para pensar aí? Será que o ano deles começava no 7º mês? É porque eles tinham duas formas de ver o calendário. Consultei os universitários, perguntei para a Magali. Eles tinham duas formas de ver o calendário deles. Eles tinham um calendário olhando por uma ótica civil e também olhando por uma ótica religiosa. Então, esse 7º mês aí, no ano civil, representa o primeiro mês do ano religioso. Por isso que está escrito. Estou falando isso para, de repente, o inimigo já não lança uma semente em você aí. Não, mas primeiro dia do ano tinha que ser o primeiro mês. É o primeiro mês. Só que nesse trecho da palavra, o relato está com base no ano civil. Então, por isso que fala o 7º mês. Amém? Glória a Deus. E aí fala Yom Kippur. Yom é dia e Kippur, arrependimento. Mais fácil que isso, impossível de entender. Deus instituiu um dia para que o povo de Israel festejasse? Não, ele instituiu outros dias para que isso acontecesse. Mas nesse dia, ele instituiu um dia de arrependimento para o povo de Israel. E a gente já começa a entender, olhando para nós mesmos, se Deus não fizesse isso, se não desse uma oportunidade anual para o povo de Israel passar a sua vida em revista e se colocar diante de Deus pedindo arrependimento, seria muito fácil desse povo se desviar do caminho dele. Mesmo com isso, o povo se desviou. Então Deus conhecia o coração daquele povo e Deus conhece o seu coração e o meu coração. Então, periodicamente, a gente aprende pela palavra, nessa relação de Deus com Israel, nós podemos aprender que, periodicamente, nós temos que nos apresentar diante do Senhor, passando a nossa vida em revista, reconhecendo os nossos erros e pedindo perdão pelos nossos pecados. É tão bom estar em festa diante do Senhor. É muito bom a gente vir nas festas dos tabernáculos, a gente vir na Páscoa, amém? São festas também instituídas pelo Senhor. Mas é bom também quando a gente vem se arrepender, porque Deus só corrige o filho que Ele ama. E a correção de Deus não é para a morte, mas é para a vida. E todos nós estamos aqui, e você me vê por fora e eu te vejo por fora. Mas Deus sonda e conhece os corações. E eu creio que nenhum de nós poderíamos levantar as mãos e dizer, eu não tenho nada do que me arrepender. Nenhum de nós aqui poderíamos bater no peito e falar, se Deus voltar agora, eu estou apto para ir por meu mérito, pelas minhas forças. Não, a palavra de Deus é muito clara. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelas misericórdias. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E nós, como cristãos, corremos um grande risco da gente se tornar o crente religioso. E quando a gente vem e ouve a palavra, a gente já pensa naquela pessoa que poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Quando a gente vem e ouve uma palavra de exortação, a gente pensa assim, Deus, fala mesmo, deve ter alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Ou então quando a gente fala de pecado, a gente fala, amém, eu tenho pecado, mas a gente pensa de uma forma tão genérica no pecado, e a gente perde a oportunidade de se arrepender, porque o arrependimento é uma oportunidade. O arrependimento é a oportunidade da gente voltar para o centro da vontade de Deus.
Mas qual é o grande problema do ser humano se arrepender? Por que o homem não se arrepende? Orgulho. Não é orgulho? Quando de repente, quem é casado sabe, às vezes a gente tem aquela discussão e cada um fica para o seu canto bicudo, e o que faz com que o outro não vá falar? O orgulho. Não, eu estou com a razão, ela tem que entender, ele tem que entender. E a gente fica aquele tempo até que o Espírito Santo vai trabalhando na gente e um dos lados cede e o casal então volta a ter harmonia. Não é assim? No nosso relacionamento com Deus também. Quantas vezes a gente acha, não, mas eu já fiz tanto, eu já sou lá do ministério, Deus vai relevar. Irmão, Deus não coloca ninguém em lugar especial. Todos nós estamos no mesmo lugar na presença de Deus, debaixo do sangue de Cristo. E todos nós precisamos de arrependimento. Você precisa de arrependimento. Eu preciso de arrependimento. Em Levíticos 16, 29, abre comigo, vai falar a respeito desse Yom Kippur, esse dia. Levíticos 16, 29. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmo e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que reside entre vós. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vós, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Então imagina, o povo de Israel começou o ano, né? E legal, novo ano, tudo vai bem. Então Deus já estipulava logo no começo do ano. Não, daqui dia 10, até o dia 10 vocês vão pensando no que vocês têm feito de errado, vão passando a vida de vocês em revista, e lá no dia 10 nós teremos um dia especial, onde a nação de Israel se apresenta diante do Senhor, com uma oferta para pedir perdão pelos seus pecados. Então, através dessa oferta, se fará propiciação por vós, e então estareis puros diante do Senhor. Imagina aquele povo no começo do ano, querendo começar, né? Querendo enganjar. Vamos, agora esse ano vai. Não, para tudo. Antes de qualquer coisa, vamos para os pés do Senhor. E isso ensina muito para a gente. A gente tem que estar continuamente diante do Senhor. E não que o povo de Israel só pedisse perdão uma vez no ano. Deus instituiu vários tipos de ofertas que eles deveriam dar, vários tipos de sacrifícios. E um deles era o sacrifício para pedir perdão por pecados. A pessoa cometia um pecado na velha aliança, ela levava um animal até o sacerdote e ele sacrificava aquele animal. Amém? Mas esse dia era um dia especial. Esse dia era um dia que Deus colocou como um ato solene. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Creio que todos nós amamos nossa mãe, e mãe é mãe o ano inteiro. Mas não tem o Dia das Mães? É a mesma coisa. A gente pode pedir perdão para Deus todos os dias, mas hoje é um dia especial para isso. Não que os outros dias Deus não ouça o seu pedido de perdão, mas hoje, o Yom Kippur, Deus está com os olhos e ouvidos voltados para esse lugar. E se Ele encontrar corações contritos e quebrantados, Ele não vai resistir. Então, meu irmão, passa a mão no seu orgulho e quebra ele aqui nessa noite. Vamos deixar tudo que nos amarra, vamos baixar a guarda diante do Senhor e entender que se não for Ele na nossa vida, a gente não vive.
E talvez você possa pensar, amém, eu sei que eu preciso me arrepender, mas me arrepender do quê? Então Deus colocou algumas áreas de arrependimento para nós refletirmos aqui nessa noite. Abre comigo em 1 João 1,8. 1 João 1,8. Aqui já vai quebrar qualquer tipo de argumento daquela pessoa que se acha super crente, daquela pessoa que se acha acima da média, né? 1 João 1,8. Está lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse. Quem tiver com Bíblia ainda, quem tiver com aplicativo é mais rápido agora, né? Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ponto. Isso aqui nos coloca todo mundo no seu devido lugar, né? E eu creio que Deus vai fazer isso conosco. Deus vai nos colocar no nosso devido lugar. Pensa num pai que quer o bem para o filho, e o filho começa a andar num caminho errado, e aquele pai vai e aconselha, e aquele filho continua andando no caminho errado, então aquele pai toma uma medida mais severa, então põe um castigo, né? E aí aquele filho então entende e muda de direção. Imagina o coração desse pai. Eu creio que Deus está nos olhando agora, nesse momento, com essa ótica. Ele nos aconselha através da palavra. Mesmo assim, às vezes a gente anda em caminhos errados. Então Ele nos exorta nessa noite. Mas Ele não está querendo mostrar o seu erro, Ele está querendo ver a minha mudança, a sua mudança. Muitas vezes a gente peca através das nossas atitudes. Amém? A gente às vezes erra com as coisas que a gente faz. A palavra fala até, não precisa abrir em Romanos 6,11, diz assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os vossos membros ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. E nós temos que avaliar como têm sido as nossas atitudes, o que nós temos feito com esse templo do Espírito Santo. Aqui está sendo bem claro, não ofereçam os vossos membros. Vossos membros é uma linguagem meio português de Portugal ainda, né? Não ofereçam as partes do seu corpo como instrumento de injustiça para o pecado. Nós como cristãos, nós como crentes, filhos de Deus, temos que tomar cuidado. Porque o Espírito Santo mora aqui. Não é verdade? Algo muito precioso. E a palavra está dizendo, nós não podemos oferecer o nosso corpo para o pecado. Sem exceções. A palavra é clara. E nós vivemos num mundo tão liberal hoje, meu irmão. A batida do mundo, o ritmo do mundo está cada vez mais liberal, libertino. Amém? Creio que todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Mas nós temos que ser pessoas diferenciadas. Só que o inimigo é sagaz e ele nos tenta todos os dias. Ele nos tenta, ele coloca armadilhas para ver se a gente cai. E nós, como cristãos, temos que olhar para a nossa vida e ver, eu estou caindo nessas armadilhas de Satanás, oferecendo o meu corpo para o pecado.
Essa é uma palavra de reflexão. O povo de Israel ficava 10 dias, desde o Rosh Hashanah até o Yom Kippur, pensando e refletindo. Eu creio que nós vamos ter esse tempo que a gente vai passar curto aqui para refletir. Olha para a sua vida agora. Como têm sido as suas atitudes? Em casa, no trabalho, na rua. Você tem sido um filho fiel? Uma área da nossa vida, a qual a gente tem que pedir perdão para o Senhor. Porque algumas vezes a gente erra. Porque quem não tem pecado, quem acha que não tem pecado, se faz mentiroso. É o que o texto ali de 1 João continua falando. Outra área da nossa vida, que o inimigo atua. Filipenses 4:8. Abre comigo. Então nós podemos pecar através dos nossos atos, atitudes, mas nós podemos pecar de outras maneiras também. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for correto, amável, se houver algo de excelente e digno de louvor, nisto pensais. E esse texto é bênção porque dependendo da versão que você tiver da Bíblia, ele fala outras coisas, né, que são a mesma coisa, mas de uma outra forma. Mas aqui está falando a respeito do pensamento do ser humano. A mente do ser humano é uma coisa muito poderosa, não é? A mente do ser humano, claro, nos ajuda a viver, né? É através do seu cérebro, da sua mente, que você tem a coordenação motora, que você raciocina, que você aprendeu a falar. Tudo isso foi desenvolvido através da sua mente. Mas a mente do ser humano também pode ser uma fonte, uma entrada, uma porta para o pecado na vida daquela pessoa. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Ah, mas eu não fiz nada, eu só pensei. Será que é pecado? Se não for puro, se não for de boa fama, a gente não deve pensar. A gente peca por pensamento, sim. E às vezes a mente do ser humano viaja, né? Se for contar os quilômetros rodados da sua mente, você daria a volta ao mundo, né? E às vezes é bom viajar no pensamento. Se for pensamento bom, puro, amável, não tem problema nenhum. O problema é quando é algo ruim. Tudo o contrário do que está escrito aqui, ó. Algo que não é verdadeiro, algo que não é nobre, algo que não é correto, não é puro, não é de boa fama, não é amável. E a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, meu irmão. Cuidado com o que você deixa entrar na sua mente. Por quê? Porque a sua mente que controla as suas atitudes. Até a palavra do Senhor tem uma linguagem, é uma discussão até teológica. Porque a palavra do Senhor, quando ela fala o coração do homem, muitas vezes está falando da nossa mente. Né? O coração do homem pode fazer planos. Não é o coração que bate o sangue que está fazendo planos. O que é? É a sua mente, não é? E muitas vezes a palavra fala que o coração do homem é enganoso. As nossas intenções são enganosas. E nós temos que guardar, blindar. Por isso que tem aquela peça da armadura de Deus que é o capacete da salvação. Para que possais se proteger, né, dos dardos inflamados do inimigo. Aquelas setas que o inimigo manda de pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de querer o mal das outras pessoas, pensamentos pornográficos e tantos pensamentos que o inimigo pode jogar para deteriorar o seu homem espiritual. Vamos vigiar, meu irmão. E talvez você fale, mas quem controla o pensamento?
A boca fala do que está cheio o coração. Se você se encher da presença de Deus, se você se encher das coisas de Deus, naturalmente seus pensamentos começam a mudar. Mas se você fica alimentando a sua mente só com tranqueira, é a mesma coisa que da alimentação do corpo. Uma hora a conta vai vir. E eu creio que é uma área também a qual nós precisamos pedir perdão para o Senhor, dos pensamentos errados, de uma maneira geral. E a pergunta para nós nessa noite: o que eu tenho pensado? Quais são os pensamentos que passam na minha mente? Muitas vezes. Outra área que nós também pecamos, os pecados por omissão. Tiago 4,16, abre comigo. Tiago 4,16. Omissão é o quê? Você deixar de fazer o que Deus pede para você fazer. Agora, porém, vós vos vangloriais das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete... O que está escrito na sua palavra aí? Pecado. Meu irmão, olha só. Se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, é pecado também. Não estamos aqui falando de você fazer o mal. Fazer o mal é óbvio que é pecado. Mas se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Está apertando mais a coisa aí? Né? Então a gente pode pecar pelas coisas más que a gente faz, pecar pelas coisas más que a gente pensa, e a gente pode pecar pelas coisas boas que a gente poderia ter feito e não fez. Olha só, você ainda quer servir ao Senhor? Jesus falou isso, e vós? Vão embora também? Para quem iremos, Jesus? Só tu tens palavras de vida eterna. Você é um instrumento da bondade de Deus na terra. A igreja só está aqui para isso. Por isso que Jesus ainda não te levou no dia que você aceitou Ele. Você foi deixado aqui porque Deus quer que você seja instrumento da bondade dEle. Que você ame o seu próximo, que você ajude as pessoas, que você fale de Jesus para aquela pessoa que necessita. E quantas são as vezes que Deus nos dá a oportunidade e a gente fica calado? Por falta, a gente acha que é falta de tempo, às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente não quer se dar ao trabalho e a gente perde a oportunidade de mostrar Jesus para aquela pessoa através de uma atitude de bondade. Sabe que tem que fazer o bem, mas não faz. A gente tem que mudar, a gente precisa de perdão do Senhor. Imagina como essas coisas pegavam para o povo de Israel, porque a gente tem aquela cultura do judeu ser assim, né? Mão fechada. Mas você sabe que a comunidade judaica ela é muito filantrópica. Sabia disso? O judeu, eles se ajudam muito entre eles. A minha irmã trabalhou numa organização, era um tipo de uma ONG que cuidava de crianças num bairro carente, e ela podia ver como os judeus se ajudavam. De repente um judeu estava em dificuldade, os outros se reuniam e ajudavam lá. Toda a escola onde ela trabalhava tinha um corpo de funcionários grande, e ela falava que tinha tudo do bom e do melhor para aquelas crianças, tudo financiado com recursos da comunidade judaica.
E nós como cristãos? Às vezes a gente vê pessoas ajudando o próximo e a gente acha tão bonito. Isso mesmo, alguém tem que fazer. Esse alguém pode ser você, esse alguém pode ser eu. Não é verdade? Pensa nesse momento, agora, reflita na sua vida, se você não tem perdido as oportunidades de ajudar alguém, de fazer o bem, de falar de Jesus para alguém. Às vezes a gente acha que a gente não tem tanto assim, mas sempre tem alguém que tem menos que a gente. Não é? Sempre tem alguém que tem menos que a gente, e eu tenho certeza que sempre existe uma oportunidade de ajudar. Mas eu não tenho nada para ajudar agora. Faz uma oração pela pessoa, fala de Jesus para a pessoa. A igreja de Cristo tem que ser a primeira a pôr a mão no arado para ajudar o próximo, para ajudar na comunidade. Quando precisar, que seja a igreja a primeira a levantar a mão e falar, pode contar conosco. E a gente às vezes foca tanto no espiritual, a gente foca tanto no nosso relacionamento com Deus, e a gente se esquece que o relacionamento com Deus está totalmente vinculado ao relacionamento com o próximo. Porque quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, esse a gente entende muito bem. E amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se você não ama o próximo a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Isso aqui não está relacionado à salvação, meu irmão. Não estou falando que você tem que ajudar o seu próximo para ser salvo. Eu estou falando que você tem que ajudar o seu próximo para você ser um filho obediente ao que Deus te pede. Eu também. E sabe, às vezes a gente cria uma política de ajuda sua, da família. Igual lá em casa, eu e a Karina, a gente tem uma política de ajuda. A gente nunca ajuda com dinheiro. Às vezes vem aquela pessoa pedir dinheiro, a gente não ajuda com dinheiro, porque às vezes a pessoa vai pegar aquele dinheiro e vai fazer uma outra coisa. Então, se a pessoa de repente vem pedindo, eu quero dinheiro para comprar o gás, então vamos lá, a gente compra o gás para você. Não, ajuda para o remédio. Então vamos lá e eu vou comprar o remédio para você. Claro, quando eu posso, de acordo com as nossas capacidades. É a política que a gente tem. Porque se a gente não cria uma estratégia de ajuda, nunca você ajuda. Por quê? Porque a gente fica pensando, tem tanta gente esperta nessa face da terra, né? E às vezes a gente deixa de ser bênção. Você acha que aqueles mendigos lá que estavam na porta do templo, o homem estava 30 e tantos anos lá, né? Não lembro exatamente. 38 anos, alguém levava ele todo dia para ele ficar lá pedindo. Tinha um esquema por trás daquele homem pedindo dinheiro ali, meu irmão. Então Pedro está entrando no templo, ouro e prata eu não tenho, mas levanta e anda em nome de Jesus. Resolveu o problema daquele homem. Você tem essa unção na sua vida. Talvez você está ajudando com 1 quilo de alimento, mas não é só 1 quilo de alimento, a unção de Deus está naquele alimento ali, na vida daquela pessoa. Talvez você está ajudando com um remédio que a pessoa precisa, mas não é só um remédio, o bálsamo de Gileade está passando por ali também. Vamos vigiar, meu irmão, porque às vezes a gente, creio que todos nós vivemos uma vida boa. Claro, dificuldades, faz as contas aqui, aperta a torneirinha às vezes, amém. Mas nós vivemos uma vida boa e às vezes a gente ignora que tem pessoas necessitadas ao nosso lado. A gente não olha para essas pessoas com a ótica delas, a gente olha para a nossa ótica. Você almoçou, você tomou banho, você tem uma cama e você passa por aquela pessoa e acha que ela também fez tudo isso. Mas talvez ela não tenha feito. Ser cristão é amar o próximo. Amém? E eu creio que todos nós temos que nos arrepender, porque a gente perde as oportunidades que Deus nos dá. Outra área, que nós muitas vezes, essa aqui, meu irmão, tenho certeza, Mateus 12, 35, tenho certeza que todos nós
temos que baixar a cabeça envergonhados. Mateus 12, 35. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque por vossas palavras serás justificado e por vossas palavras serás condenado. Eita, nós. Podemos pecar pelas nossas palavras. E a língua, meu irmão, é mais fácil domar um tigre e um leão do que domar a língua. Não é? É mais fácil. O homem foi para a lua e voltou, está querendo ir em Marte e volta, mas não descobriu uma fórmula de refrear a língua. Quantas vezes a gente fala o que não deve? Não é certo? Quantas vezes a gente, naquele momento, às vezes de ira, às vezes naquele momento onde você é pressionado, a gente já se exalta e fala alguma coisa que ofende a pessoa. E é incrível como a gente faz isso mais com pessoas próximas, não é? E a gente tem que vigiar. Porque, através da nossa língua, aqui está falando, por vossas palavras, aqui Jesus estava falando da mesma coisa sobre uma outra ótica, né? Que também falam, se é pelas minhas palavras eu vou ser justificado e pelas minhas palavras vocês serão condenados. Por isso que a gente tem que confessar Jesus como Senhor. Amém? A gente lembra quando a pessoa vem até aqui, a gente faz questão que ela ore com as palavras dela, porque pelas vossas palavras sereis condenados ou justificados. E a mesma língua que adora ao Senhor aqui, a mesma fonte que dá uma água pura, mineral, gasosa, cristalina, do jeito que você quiser, que água boa, também jorra uma água amarga, é uma fonte de sujeira. A mesma língua que exalta o nome do Senhor, às vezes amaldiçoa o irmão. Agora, então, nesse momento que a gente está vivendo aí de eleição, né, irmão? Vigia, irmão. Vamos vigiar. Porque senão a gente já entra numas contendas lá na rede social, que não tem fim, na verdade, né? Essa batalha é espiritual, a gente tem que entender isso. Eu até confesso que às vezes eu fico com vontade de escrever algumas coisas também. Quando eu vejo, não vou. Melhor não. Não vou pecar agora, vou guardar, né? Não vou pecar não. A gente tem que vigiar as nossas palavras, meu irmão. Por quê? Porque a palavra é como uma flecha. Depois que você soltou, ela não volta. Depois que você falou, meu irmão, não tem como você pegar ela e engolir ela de novo, né? Saiu aqui, já era. E, às vezes, as palavras ofendem mais do que uma agressão física. Não é verdade? A gente mesmo, vamos olhar para uma outra ótica. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, quando alguém te ofende, você não fica magoado. E às vezes tem gente que se contenta em dizer que não, isso daí é um traço da minha personalidade, eu sou pesado de boca mesmo, como se isso fosse alguma coisa, um adereço. Não, meu irmão, olha a importância de você vigiar suas palavras. Você tem que mudar, eu tenho que mudar. Não é uma coisa supérflua, não é alguma coisinha, um detalhe da vida cristã, não. Todo o homem
tira coisas boas do seu bom tesouro. Aqui está falando o quê? Meu irmão, você tem um mau tesouro ou um bom tesouro? Depende do que você fala. É o que está falando aqui. O fruto do bom tesouro no coração do ser humano são palavras boas, palavras que edificam. Já do tesouro mau, vem as palavras frívolas, né? Ou palavras torpes. Cuidado para você não estar se enganando. Avalie as suas palavras. E eu tenho que avaliar a minha, amém? Estou falando assim, não estou falando que eu sou como essa palavra está falando comigo, meu irmão. Já está falando desde quando eu estou preparando. Eu também. A gente tem que policiar as coisas que a gente fala, porque elas têm um peso no natural e no espiritual. E muitas vezes a gente está carregando um fardo na nossa vida, porque a gente tem carregado pecado na nossa vida. O pecado é um câncer na vida do homem. E última área, que é interessante também, que eu creio que a gente tem que pedir perdão também, muitas vezes nós que somos cristãos, igreja de Cristo estabelecida na terra, muitas vezes a igreja tem que se levantar como uma voz clamando por misericórdia e se arrependendo pelos pecados da nação. Onde a gente vê isso? Daniel. Você se lembra, Daniel? Daniel era um homem correto, meu irmão. Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia de janela aberta. Quando falaram que não era para orar. Daniel é um homem que foi jogado na cova dos leões e o leão cismou que não estava com fome. Por quê? Porque aquele homem andava em santidade. Mas ele descobre, ele examinando as Escrituras, ele descobre que era chegado o tempo ao qual Deus iria resgatar o povo daquele cativeiro babilônico e levar novamente para Israel. Então ele fala, alguém tem que levantar um clamor de pedido de misericórdia. E ele se levanta, Deus, pecamos contra ti, como nação. Ele, pessoalmente, estava andando uma vida reta. Mas ele enxergava, espera aí, eu faço parte de uma nação. E a minha nação ainda não está do jeito que Deus espera. E se é necessário que haja um pedido de clamor, que seja a minha voz. Que a gente vê lá em Daniel, não precisa abrir Daniel, quem gosta de anotar, está Daniel 9, versículo 4, amém? E orei ao Senhor e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas as alianças e as misericórdias para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também falaram a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançados, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Então Daniel aqui se levantando um clamor pela nação de Israel, que estava longe de Deus. Eu creio que hoje, nesse Yom Kippur, além dos nossos pecados pessoais, dessas áreas que nós falamos que dizem respeito a cada um de nós, eu creio que é propício, e eu falo isso porque eu creio que o Espírito Santo colocou no meu coração, de nós levantarmos um clamor pela nossa nação, de pedido de perdão. Amém? O pecado, qual que é o salário do pecado? É a morte, isso daí todo mundo sabe, né? O salário do pecado é a morte. Se nós estamos com pecado na nossa vida, meu irmão, a palavra de Deus não vai abrir exceção.
inicia-se um protocolo de morte na sua vida e na minha vida. Quando entra um pecado, começa a rodar a roleta do inimigo sobre nós. Um protocolo de morte é aberto. Sabe quando você vai num departamento lá, então você tem um protocolo? O protocolo não é um número. O número simboliza um trâmite que está ocorrendo naquele departamento para você, não é? Qual que é o número do meu protocolo? O número do seu protocolo é tal. Com aquele número você tem acesso em que fase que está o seu processo naquele órgão público. E quando a gente peca, é dado um start de morte. Cuidado, meu irmão, para não estar arrastando um protocolo de morte na sua vida. Mas o versículo não para por aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia por isso, meu irmão. Porque nós podemos mudar como as coisas estão andando na nossa vida. Nós podemos mudar o rumo da nossa vida aqui nessa noite, através de um pedido de perdão sincero diante de Deus.